E aí, galera, começando mais uma edição do Papo Daqui, mais uma vez aí trazendo outro jogador aí de futebol que tem passagem pela dupla Grenal para falar um pouco sobre esse momento de pandemia e também matar um pouco da curiosidade de todos sobre como é que é o dia a dia do jogador de futebol, né? Após a gente ter trazido o Rodrigo Mendes e termos trazido também o Chiquinho, hoje a gente traz um cara que ainda está em atividade, que passou pelo Grêmio, que hoje joga na Europa e que vai poder falar um pouco mais também sobre a experiência dele fora do país, né? A experiência dele fora do país e a experiência dele com a pandemia fora do país. O nosso convidado de hoje, como vocês já sabem, é o famoso Lucas Poleto, passagem pelo Grêmio e que tá e falar um pouco sobre a carreira, ainda começando, mas a carreira do jovem jogador. E aí, Lucas, beleza? Fala, Guilherme, tranquilo? Tranquilo, mano. Primeiro eu queria te agradecer por ter topado o convite da gente fazer essa live aí e dizer muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter topado. Não, que isso. Eu que agradeço aí. Quando o Johnny falou comigo, o Johnny é um parceiro aí que eu tenho e não podia negar esse convite aí. Pô, valeu, valeu mesmo. Valeu, Johnny, né, que conseguiu aí juntar essas pessoas para conversar. Lucas, como é que está sendo esse momento de quarentena aí na Grécia? Como é que tá a pandemia aí? Como é que tá a tua rotina, tanto pessoal quanto profissional também, que a gente vê que tu segue treinando e segue se preparando? Aqui teve uma época que a quarentena estava bem rígida, a gente tinha que mandar mensagem até para sair de casa, receber uma autorização do governo, mas agora as coisas já estão começando a normalizar, o pessoal já deixa a gente sair, só que a gente não pode sair da cidade. E graças a Deus tenho conseguido treinar todos os dias. O clube passa os treinos para nós para fazer em casa, às vezes na rua, e a gente conseguiu aqui um lugar para treinar. Então a gente vem conseguindo manter a forma caso volte o campeonato a gente esteja preparado. Você já tem uma previsão de quando é que volta o campeonato aí? Eles falaram que até o dia 18 vão dar uma resposta, mas ainda está bem indefinido. Uhum. E, Lucas, quando a gente abriu ali para perguntas, surgiu muitas perguntas sobre a tua passagem pelo Grêmio, obviamente, e a tua base aqui no Brasil. Eu vi que tu passou por Inter, Figueirense, Milan e Santos. Como é que surge o Milan? Porque, por exemplo, já tão novo e ter essa passagem por fora do país, como é que surgiu o Milan? E como é que é treinar no Milan? O Milan foi uma experiência assim. Eu fui para a Itália para tirar minha dupla cidadania e um amigo que era, não sei se era empresário do Kaká na época, perguntou se eu queria fazer um teste no Milan, já que eu ia estar pela Itália alguns dias. E falei que sim, que faria. Na época eu não tinha chuteira comigo, nada, porque eu tinha ido só para tirar minha dupla cidadania. Mas tava com o Inter ainda, né? Tava treinando no Inter, contrato com o Inter e tudo. Então, eu fui fazer esse teste. Em 3 dias, o pessoal gostou, já falou que queria comigo, queria ficar comigo, me ofereceram já o contrato. Só que, infelizmente, eles não entraram em acordo com o Inter. O Inter acabou pedindo dinheiro e acabou que não aconteceu. Mas foi uma experiência muito boa. O Milan é uma estrutura top, um clube que na época estava em alta aqui na Europa. E foi uma experiência incrível, incrível, uma experiência sem explicação. Desde novo, como tu disse, tu já tinha contrato no Inter, já teve essa oportunidade no Milan. O Juan Carnes perguntou se tu sempre sonhou, se tu sempre pensou que tu ia conseguir viver do futebol. Sempre, sempre, porque eu jogo futebol sério mesmo, assim, sem escolinha. Comecei no Inter com 9 anos. Então, e eu sempre tive isso na minha mente e pedi sempre orando para Deus, sempre crendo que Deus vai me abençoar e graças a Deus deu tudo certo e hoje eu vivo e faço o que eu amo, trabalho com o que eu amo. Então, isso me deixa muito feliz. Na tua base ali, além do Inter, do Figueirense, do Milan, tu também passou pelo Santos.
que tem o costume de revelar muito cara do meio para frente, né? Neymar, Gabigol, Robinho, Ganso, Diego, Rodrigo, recentemente, e tu passou por lá. O que tu viu de diferente na base deles e o que tu pôde trazer daquela experiência para tua carreira? Foi uma experiência boa ali no Santos. Eu tive um ano e meio. Ah, tem muitos jogadores bons no Santos. Estive ali treinando no profissional na época com o Ricardo Oliveira, Lucas Lima. E hoje tenho amizade até hoje, principalmente com o Ricardo Oliveira. A gente fala até hoje, aprendi muito com ele. É um cara que tem muita experiência, muito humilde e aprendi demais com ele. Foi uma experiência incrível também no Santos e logo recebi a proposta para ir para o Grêmio, no caso, na época, para o grupo de transição. E o Grêmio, eu sempre gostei do Grêmio e tudo, e através do seu Verardi até eu fui para o Grêmio e graças a Deus deu tudo certo indo para o Grêmio. Como é que era a tua relação com. Chegou a ter o convívio, tua relação com o seu Verardi? Porque um cara que é uma lenda aqui no Grêmio, né? Sim, sim. O seu Verardi, para mim, eu não tenho palavras para descrever ele. Foi uma pessoa incrível para mim. Ele que me levou para o Grêmio. Ele ajudou muito o meu pai também na época do meu pai. Então, eu fiquei feliz que ele foi diretor do meu pai e também acabou sendo meu diretor também. E eu sou eternamente grato a ele que me deu a oportunidade de ir para o Grêmio e subir profissional, lógico, ele que abriu as portas para mim no Grêmio. A Regina Silva perguntou quais foram os sacrifícios e as renúncias mais difíceis que tu precisou fazer para seguir essa carreira de jogador? Muita. Já fiquei hoje longe da minha família, tive que abrir mão, muitas vezes meus amigos iam para lugares que eu não podia ir, porque eu ia ter treino no outro dia. Conciliar o estudo na época foi um pouco difícil, eu consegui me formar, mas foi difícil. Mas me dedicar, me abdicar, na verdade, de coisas que, às vezes, a alimentação tem que ser um pouco mais regrada, porque a gente depende do meu corpo para jogar futebol, não me apegar, às vezes, tanto a lugares, às vezes ter que abrir mão, às vezes, da minha própria família, estar longe deles para viver do meu sonho. Estão te chamando nos comentários do Rei do Futevôlei e perguntando se tu já foi treinar de chuteira rasgada. Tem alguma história? Rei do futebol, né? Não, é que a gente joga futebol na série, né? O meu irmão, o Matheus, que é meu irmão e meu empresário, junto com meu pai. E a gente joga muito futebol nas férias, é um hobby que eu tenho. E é uma forma de manter a forma nas férias. E aqui o Matheus, meu grande fisioterapeuta, me ajudou. Esse aqui me ajudou muito já, o Matheus. Sempre quando eu preciso, estou com alguma lesão, alguma coisa, eu vou lá na clínica. E a história foi uma vez que eu estava voltando, tive uma lesão e fui fazer tratamento com ele. E fui treinar e na época eu tava no Santos, eu acho. E não tinha chuteira e peguei uma chuteira qualquer. E quando eu fui treinar, a chuteira, meu primeiro pique, a chuteira rasgou e eu tive que treinar de chuteira rasgada. O Matheus tá falando que foi ele que te ensinou a jogar futevôlei, porque ele tá perguntando quem é que te ensinou a jogar futevôlei. Ele é minha dupla forte. Ele é meu pai, isso é minha dupla forte no futebol, né? Mas não, é assim, ele me ensina que ele joga mais que eu. Enquanto eu tô aqui, ele tá lá jogando, né? Aí quando eu vou lá, aí eu tenho que pegar umas dicas com ele, né? Mas eu sempre ganho lá dentro. Cara, tu é um cara novo e um cara presença, né? Como é que tu falou ali da questão do treino, dessa rotina? O Flávio perguntou, tá, mas aí tu não dava uma saída num dia de noite, quando tinha treino no outro dia? Pra ir numa festa, alguma coisa? Não, não. Na verdade, eu nunca fui de sair muito, assim, nunca gostei de festa, sempre mantive minha cabeça sempre no lugar, assim, né? Então, eu sou cristão e nunca fui
nunca gostei de festa e nem de beber nem nada, sempre me cuidei. Então isso eu abdiquei, mas não foi tão sacrificante assim, porque eu nunca tive o costume de ir para esses lugares assim, né? Meu costume sempre foi, na verdade, ir para a igreja, na verdade. Mas tanto aqui no Grêmio quanto quando agora na Grécia, né? Não rola assédio em cima de ti? Ah, depende. Depende. Às vezes sim. Aqui eu quero mandar um abraço aqui pro Dr. Cláudio, meu dentista. E não, mas não, a série é tranquila assim, às vezes sempre o pessoal sempre respeita muito. É tranquilo assim, já nunca tive uma situação assim muito delicada assim, mas é tranquilo. Como tu disse, né, a tua passagem pelo Grêmio, tu não chegou a jogar muitos jogos, mas tu marcou gol, tu fez um gol contra o Atlético Goianiense e fez boas partidas por aqui. Como é que tu avalia a tua passagem pelo Grêmio e tu pretende um dia voltar a jogar aqui? Minha passagem no Grêmio foi curta, tive um tempo na transição e logo depois o Renato me subiu pro profissional e tive alguns jogos, graças a Deus eu fui bem, fiz gol. Lógico que não consegui mostrar tudo aquilo que eu podia, mas foi uma passagem boa. Eu sou grato ao Grêmio, grato ao Renato, que sempre brigou por mim ali dentro do Grêmio. E só que são coisas do futebol, são coisas do futebol. Na época da diretoria, a gente não entrou em acordo, a gente não esperava algumas coisas. E acabei vindo para cá e hoje estou muito feliz aqui na Grécia. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Grêmio. Lógico que um dia pretendo voltar assim, se Deus quiser. Tem bastante gente aí pedindo para tu pagar o churrasco do futebol aí. Bolívar aí tá querendo saber quando é que tu vai pagar o churrasco do futebol. É, o Bolívar, o Bolívar é o assador do futebol aí. Outra coisa, assim, referente, tu mesmo disse, o Renato que te chamou para o time principal, e o Renato é um cara que saiu muito na imprensa na época que ele queria a tua permanência no Grêmio. O Johnny perguntou como é que era a tua relação com o Renato e como foi trabalhar com ele. Eu sou grato ao Renato também, porque eu acabei subindo para o profissional, sendo que eu fui fazer um coletivo pela transição quanto profissional e acabei indo muito bem. No primeiro tempo do coletivo a gente estava ganhando, a transição ganhando, e eu tinha dado o passe para o gol, tinha feito uma jogada individual, dei passe para o gol. E estava muito bem no coletivo. Chegou no intervalo, ele chegou e falou assim, ele não sabia na época nem meu nome, mas falou, eu quero que tu vá pro nosso time. Aí fui e acabou que eu dei dois passos para gol, a gente virou 2-1, acabou virando 2-1 pro profissional. E ele me chamou no final do coletivo, chamou, Lucas, vem aqui, quero falar contigo. Eu falei, que ô professor? Ele falou, não, eu quero que amanhã tu te apresente aqui no profissional e comece a treinar com a gente. E foi uma alegria muito grande, pô, o Renato, ídolo do Grêmio, tudo. Aprendi demais com ele, porque é da minha posição, e fiquei feliz demais na época, com todos os ensinamentos que ele me passou, a relação que a gente tinha. Lógico que ele sempre a relação profissional que nós tivemos, mas sou grato a ele pelo que ele me ensinou, por tudo que ele fez por mim. Muita gente não sabe, muita gente sabe, muita gente não sabe que tu é filho do Paulo Roberto, que foi campeão do mundo com o Grêmio. Uh, Existiam comparações ou cobranças em cima de ti por causa do teu pai, tanto da imprensa quanto até de ti mesmo, querendo se colocar no nível, não sei, como é que é essa relação? A comparação sempre teve, porque meu pai fez história no futebol, e eu tenho orgulho dele ser meu pai, pela história que ele fez, por tudo que ele fez pro futebol, né? Pro Grêmio, em vários clubes, ganhou muitos títulos, mas eu nunca coloquei pressão sobre mim, porque para mim o meu pai fez a história dele, escreveu a história dele e eu estou escrevendo a minha. São coisas pai e filho, mas são coisas distintas que
ele tá escrevendo, ele já escreveu a história dele e eu estou escrevendo a minha, então nunca coloquei pressão, porque, e pelo contrário, sempre fiquei feliz e aprendi muito com ele. É isso que eu ia te perguntar. Até o Bolívar perguntou como é que é ser filho de um cara multicampeão, e eu queria te perguntar o que que ele conseguiu passar de ensinamento para ti que tu leva para tua carreira. Ah, ele me ensinou muita coisa, profissionalismo, treinamento, cabeça no lugar. Ele sempre me deu conselhos, sempre quando às vezes eu estava triste, às vezes porque não fui bem em algum jogo, ele ia lá, conversava comigo. Sempre foi muito crítico comigo, nunca me mentiu, sempre fala, quando assiste meus jogos ele fala, ó, acho que foi bem, acho que tem que melhorar isso, melhorar outra coisa, mas ele sempre foi um dos caras que mais me cobrou em relação ao meu futebol e nunca passou a mão em cima de mim. E agradeço a ele por tudo que ele fez por mim desde pequeno. E daí depois tu tem aquele tempo que tu fica no Grêmio, não acontece a renovação do teu contrato e tu acaba indo para a Grécia. Como é que surge essa proposta do futebol grego? Surgiu através de um treinador brasileiro que estava aqui na Grécia e me chamou para vir, me ligou, conversou comigo e me apresentou um projeto bom. Uh, e, e acabei vindo para cá e acabou dando tudo certo. Até que está na live aqui o Samir também, que tem me ajudado muito na minha preparação física aqui durante a quarentena. Até tenho postado os vídeos aí com ele no Instagram. Ele tem me ajudado muito, baita profissional, e me sinto muito bem em relação aos treinos, graças a ele também. E como é que está sendo jogar fora do país, jogar aí na Grécia? Treinar aí, como é que é a rotina aí? É uma experiência muito boa, uma cultura um pouco diferente, né? Língua bem diferente, na verdade, a língua muda bastante, então tem que usar mais o inglês mesmo. Lógico que coisas do futebol eu sei um pouco do grego, mas ah, quase nada, assim, mais para entender mesmo o que o treinador está querendo me dizer. Mas está sendo uma experiência muito boa. A Europa aqui é muito bom de morar. Futebol aqui é um futebol forte, um futebol bem pegado, tem contato, um futebol muito intenso, um pouco diferente do Brasil. No Brasil a gente tem mais espaço para jogar, mas aqui na Grécia o espaço é um pouco mais curto. Mas aqui eu gosto muito aqui da Grécia. E como é que tu vê a questão da torcida? Aqui no Brasil a torcida é muito calorosa, seja para apoiar, seja para vaiar. Como é que é aí na Grécia a relação com a torcida? Do jeito europeu, né? O jeito europeu, assim, tem os gregos ainda, eles são mais parecidos com os brasileiros, porque eles são bem calorosos assim também, as torcidas organizadas aqui, muitas vezes quando é duelo aqui de time muito grande, é uma torcida só também, porque senão pode dar briga, mas, mas é uma torcida ah, bem parecida com o Brasil, assim, não é tão fria, por exemplo, como em outros lugares. Aqui a torcida é boa também, só que o assédio fora de campo não tem tanto como no Brasil. No Brasil o pessoal gosta mais de tirar fotos, aqui acontece pouco isso. A Grécia é um país que tem uma tradição recente no futebol. Eles têm a Euro, né? A Grécia ganha a Euro em cima de Portugal. Eles têm times como o Panathinaikos e o Olympiacos, que surgem como direto em Champions League. Tu pensa em fazer, por exemplo, que nem o Gilberto Silva fez, fazer carreira no futebol grego, subir para outros times, daqui a pouco, sei lá, jogar na seleção grega? Como é que tu analisa o teu futuro aí na Grécia? Eu tenho mais 2 anos de contrato aqui e por enquanto eu penso nos 2 anos, né? Não, e lógico, se aparecer alguma coisa, mas é que o futebol é muito dinâmico, né? Então eu não posso falar assim, eu pretendo fazer minha carreira aqui, porque às vezes pode surgir outra coisa e abrir outras portas e eu acabar indo. Mas aqui é um país que eu me sinto bem. Mas aí o futuro eu não posso assim falar muito. Lógico que eu pretendo cumprir meu contrato por enquanto, mas a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer.
E tu tem, por exemplo, sonhos de jogar em algum time da Europa ou jogar em algum outro time no Brasil que tu não tenha jogado, servir a seleção? Como é que é a tuas aspirações para o futuro? Ah, sonho eu tenho, lógico, sonho em jogar em grandes clubes, sonho com seleção, sim, mas eu me preocupo, isso eu boto como um sonho, mas me preocupo mais com o hoje. Eu tá me dedicando hoje, porque se eu me dedicar hoje, se eu me esforçar hoje, se eu ir bem hoje, o resto, os sonhos a gente acaba alcançando. O importante é a gente se preocupar com hoje, com agora, e o futuro, a gente fazendo bem hoje, a gente vai colher ali na frente coisa boa. Ó, o Martins disse que tu pode jogar no time que tu quiser, menos no Inter. Franklin Martins, sim, um grande amigo que eu tenho, pessoa que tem me ajudado muito também, tenho um carinho muito grande com ele lá de Fortaleza. Quando eu vou a Fortaleza lá, eu sempre encontro com ele. O Robson Canabarro perguntou como é que foi a tua adaptação quando tu chegou na Grécia e o que, que tem de diferente da cultura aí para nós. Quando eu cheguei na Grécia aqui, a minha adaptação foi tranquila, porque o clube que eu cheguei, o treinador era brasileiro e tinham mais quatro jogadores brasileiros, até alguns até estão na live aqui, o Lucas Brambila, Marcolino, o Lucas e o Lucão. Então foi tranquilo, porque a gente andava muito junto na época. E jogando junto, então a gente e o treinador brasileiro, depois o nosso treinador, o Marcelo, saiu do clube e entrou um treinador grego e aí a gente começou a enxergar um pouco mais a realidade, né? Porque aí ficou um pouco mais a língua, só o grego, essas coisas, mas a adaptação foi tranquila. Os gregos, eles têm o costume de receber bem as pessoas aqui e acabou sendo uma adaptação tranquila. E a Cissa Cidral perguntou se tu preferia hoje, com esse momento de pandemia e tudo mais, estar jogando no Brasil. Por questão, daqui a pouco, eu acho que ela quis dizer até com proximidade à tua família, né? Querendo aí tu tá distante de alguns amigos, de alguns familiares. Sim, jogar no Brasil hoje, não, mas queria sim estar no Brasil hoje, porque ia estar passando a quarentena com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que eu gosto. Lógico que não é fácil estar passando a quarentena aqui sozinho. Lógico que tem meus amigos aqui também que jogam comigo, mas é diferente, né? Tu tá falando tua língua, tá no teu país, mas como o clube não acabou não me liberando para ir para o Brasil, então eu procuro dar o meu melhor aqui. O meu passatempo é treinar, porque não vou fazer o que aqui na quarentena, aqui na Grécia tem que treinar, então acaba sendo uma vantagem também. E como é que foi, por exemplo, pelo que tu fala, tu é muito próximo do teu pai, teu irmão, teus amigos, ir para a Grécia, como é que é ficar longe dessas pessoas? Ah, é difícil, difícil, mas como eu te falei ali no início, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos e às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para os nossos objetivos. A carreira de jogador de futebol na atividade é curta, então eu abro mão disso hoje para depois eu vou ter um tempo de qualidade com eles, mas sempre também quando meu pai pode, ele acaba vindo, vem para cá, passa um tempo aqui comigo, meu irmão, e nas férias também eu tento aproveitar ao máximo nas férias, eu fico bastante em Porto Alegre nas férias para poder aproveitar o tempo com a minha família e com meus amigos, tempo que eu não tenho durante o ano, eu aproveito com eles nas férias. Né? Como é que é a relação de tu, por exemplo, como tu disse, hoje obviamente, por causa da pandemia, tu tá treinando, mas o que que tu faz no teu tempo livre aí na Grécia, quando não, antes dessa pandemia, dessa quarentena acontecer, e aqui no Brasil também, o que que tu faz no teu tempo livre? Eu antes da pandemia treinava e fazia o meu treino particular também, às vezes em turno inverso. E também vejo filme, jogo videogame. Aqui, geralmente, final de semana, agora que o tempo melhorou aqui, agora está entrando o verão, a gente faz churrasco, sai para jantar.
aqui eles têm muito costume de tomar café, então às vezes a gente vai para algum café, senta, fica conversando. Mas mais isso assim que eu faço, telefone, às vezes, geralmente eu gosto de ler algum livro, ler a Bíblia, são coisas que eu gosto de fazer. O Johnny disse, ó, que tu é um homem recatado e do lar. O Johnny Homem também sério. o Johnny também perguntou se tu tem alguma história de vestiário que tenha sido inusitada e qual foi o jogador mais resenha que tu trabalhou. Tem uma aqui na Grécia que aconteceu. A gente, eu fui substituído um jogo e com o treinador esse brasileiro fui substituído e, e eu saí brabo do jogo e não cumprimentei ninguém, fui pro vestiário tomar banho. Aí o treinador ficou brabo, ficou louco comigo. Aí no outro dia teve o treino de recuperação e ele chegou em mim e falou assim, ó, Lucas, vou te falar aqui, ó, pô, não gostei da tua atitude e, e eu vou ter que falar te dar uma dura, dar uma chegada ali na frente do grupo. Mas pô, fica tranquilo, não fala nada, sabe? Eu sei que tu queria jogar tranquilo, mas não esquenta a cabeça. Só vou falar ali, eu vou começar a falar, fingir que estou te xingando em grego e em português também, e tu só fala assim, balança a cabeça e coisa e tá tranquilo. Aí chegou na frente do vestiário, no vestiário lá dentro, ele, não, vamos todo mundo se reunir, vamos todo mundo sentar aqui. E aí mandou todo mundo sentar e começou a me xingar, apontar o dedo para mim, falar, não, tu não pode fazer isso. Começou a falar em português e em grego. Eu, não, professor, não, tranquilo. Aí depois da reunião ele falou assim, não, pô, não quero que fique bravo comigo, foi só no vestiário ali, só pra botar respeito, tem que botar respeito aqui. O Tony Anderson falou que não sabia que tu era brabão e rebelde assim. Tony Anderson, esse aí é meu irmão, Tony Anderson, cara, há muito tempo a gente passou junto ali no Grêmio. Ele é um dos mais resenhas que eu já, já trabalhei e eu falo com ele até hoje, meu amigo do coração, Tony. Até quando eu for pro Brasil, a gente tem que tentar se ver, porque faz tempo que a gente não se vê. Só chamar de vida a gente faz de vez em quando. Um abraço pro Tony. Lucas, eu não quero te atrapalhar, eu sei que tem a tua rotina de treino aí. Então, antes da gente terminar, eu queria fazer um bate-bola contigo. Manda a pergunta, tu responde com a primeira coisa que vem na tua cabeça, pode ser? Beleza. Qual é o teu ídolo no futebol? Meu pai, O momento mais marcante da tua carreira até agora? meu primeiro gol no Grêmio. O melhor jogador que tu já jogou junto? Tony Anderson. O jogador que tu quer jogar? Daí vale do Messi. passado também. E, Vale. Mas Messi, queria jogar com o Messi. e com quem tu gostaria de ter jogado do passado, já que eu acho que tu ia falar alguém do passado também. Meu pai. Meu pai, queria ter jogado com meu pai, ver se ele acertava uns cruzamentos pra mim. Qual o momento mais Não, desculpa. Qual o marcador mais difícil que tu já enfrentou? Leonardo Silva, do Atlético Mineiro. Uma palavra que te defina. Uh, foco. Se tu não fosse jogador, o que que tu seria? Jogador. E o Não que que tu pensa não outra seria de coisa. jeito nenhum? O que eu não seria? Não sei. Nunca pensei, nunca pensei em nada além de futebol. Perguntaram aqui, tu ainda leva foto do Cristiano Ronaldo quando vai cortar o cabelo? Não. Sou um grande fã do Cristiano Ronaldo também. Eu queria jogar com o Cristiano Ronaldo também no futuro, com ele e com o Messi. São dois caras que, para mim, são exemplos de talento e profissionalismo. E qual é o teu grande sonho no futebol? Chegar à seleção brasileira. Chegar à seleção brasileira. Lucas, eu gostaria mais uma vez de te agradecer pela parceria, por ter topado participar dessa live aqui, desse projeto que a gente está tocando aqui no Rio Grande do Sul.
e te desejar todo o sucesso do mundo na tua carreira aí na Europa. Obrigado, Guilherme. Obrigado, é um prazer aí. Foi muito legal a entrevista e te desejo sucesso aí na tua carreira também. Valeu, valeu mesmo, Lucas. Sucesso, boa Valeu, um sorte. abraço. Valeu, obrigado. Galera, gostaria de agradecer a todos aí por quem curtiu a live aí, quem estava acompanhando a gente. Espero que vocês tenham gostado e logo a gente volta com mais jogadores contando um pouco de suas trajetórias aí pelo Rio Grande do Sul e pelo mundo, né? Valeu!